Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. É um prazer enorme ter você aqui comigo. Vamos lá começar nosso curso de Cálculo Diferencial Integral 1, o nosso famoso Cálculo 1. E não vou ser diferente, a gente vai começar com a noção intuitiva do que vem a ser o limite de uma função. E por aqui a gente vai ficar mesmo. Depois eu vou trazer, sim, um vídeo, uma aula, onde a gente vai trabalhar com a definição formal do que vem a ser um limite, utilizando épsilons e delta, mas na prática a gente calcula limite só de forma intuitiva. Então, desejo a você uma excelente aula. Na dúvida, sempre é só me mandar uma mensagem, é só me mandar um comentário que eu vou te responder. Então, vamos lá. Para começar aqui, pessoal, eu trouxe o que a gente precisa saber para entender o conceito de limite, que é essa perguntinha aqui, ó. O que ocorre com os valores da função dada por f de x igual a x² menos x mais 2 quando x se aproxima de 2? Então, nós temos uma função. Aqui é a sua lei de formação, né? Ou seja, eu dei a carinha da nossa f de x, então eu dei a lei de formação. E eu quero saber o que ocorre com f de x quando esse x ele se aproxima do número 2. Aqui está uma palavra muito importante, que é essa aproxima, isto é, eu quero saber o comportamento da minha função quando x fica bem próximo do 2. E já vou falando aqui de antemão, não interessa saber o que acontece no ponto 2, porque eu poderia simplesmente vir aqui nessa função, é possível calcular o f de 2. Eu venho aqui, calculo f de 2, fica 2 ao quadrado, que é 4. 4 menos 2 dá 2, 2 mais 2 é 4. Ok, mas não é isso que a gente estuda em limite. A gente estuda o que acontece numa vizinhança, o que acontece próximo de um número. E o número aqui escolhido foi o número 2. E para ter uma noção muito melhor do que vem a ser o limite, eu vou utilizar aqui o nosso bom e velho GeoGebra, porque acredito eu que é a melhor maneira de você entender a noção intuitiva de limite. Então, nós temos aqui a nossa função x² menos x mais 2, é uma parábola. Eu trouxe apenas um pedacinho dela, vou utilizar aqui o meu mouse para ficar muito mais fácil de manipular aqui e você entenda de uma forma muito mais clara, tá bom? Então, nós temos aqui a função x² menos x mais 2, uma parte do gráfico. Aqui está o ponto 2, da qual eu quero saber, né, o que acontece com a minha função. Eu apaguei aqui o 4 já para você lembrar que no 2 dava 4. Mas eu não quero saber o que acontece no ponto 2, e sim o que acontece próximo do 2. Trouxe aqui uma tabela, onde essa tabela eu começo para x igual a 1, então seria esse ponto aqui. Esse ponto seria o ponto onde o x vale 1. E se você perceber, se você substituir aqui, ó, 1 ao quadrado dá 1, 1 menos 1 vai dar 0, e 0 mais 2 dá 2, então dá 2. Como aqui a gente está bem próximo do 1, teria mais casas decimais, só que coincidentemente as casas acabam ficando bem parecidas, né? Parece que eu só estou acrescentando uma unidade no nosso problema, porque estou bem próximo do 1, depois você vai perceber que isso não ocorre mais à frente. Beleza? Então eu vou me aproximando do número 2. Então eu vou me aproximando do 2, ou seja, eu quero saber o que acontece com essa coluna, que é a coluna do f de x, quando o x se aproxima do 2. Ó, observe que vai aumentando os valores ali, 2,27, 33, 36. Então, quanto mais próximo eu estou do 2, maior está aumentando, né? Maior está aumentando é boa, né? Maior está ficando os nossos valores de f de x. Essa aproximação que eu estou fazendo, observe que eu estou pegando valores que são menores do que 2, e são valores que estão à esquerda do 2. Então, a gente está fazendo uma aproximação pela esquerda, a gente está calculando o limite pela esquerda. É um limite lateral, a gente está vindo pela esquerda o ponto 2. Olha lá, 3,29, 3,37. Então, você consegue perceber que essa função ela vai se aproximando exatamente do 4. Então, esse resultado vai ficando cada vez mais próximo do 4. E se eu ultrapassar o 2 e agora começar a vir pela direita, a gente vai perceber que vai ter um outro comportamento. Então, agora aqui, ó, eu tenho esse outro trecho, aqui é a minha nova coluna. Então, é como se eu estivesse começando lá com o 2,75. Então, eu vou me aproximando. Estou cada vez mais próximo do 2. Só que agora a gente está se aproximando para valores que são maiores que 2. Então, a gente está fazendo uma aproximação pela direita. Então, eu estou querendo saber o que acontece quando a gente se aproxima pela direita. E 5,54, 5,32, 13,
4,99, você consegue também perceber junto comigo que quanto mais próximo eu estou do 2, mais próximo a minha função está do número 4. Então, aqui a gente diz que o limite dessa função, quando x se aproxima de 2, é 4. E é importante que a gente perceber que aconteceu a mesma coisa tanto quando a gente vem pela direita quanto a gente vem pela esquerda. Ou seja, os resultados foram o mesmo. Isso é importante também para nós, em termos do que vem a ser o valor do limite. Tem que ser igual, tanto pela direita quanto pela esquerda. Ambos, né, os resultados estão se aproximando do número 4. Então, essa é a ideia intuitiva do que vem a ser o limite de uma função. Deixa eu voltar aqui na nossa telinha para escrever um pouquinho mais. Então, aqui, pessoal, a gente vai dizer o seguinte: nós temos um símbolo para falar tudo isso que a gente trabalhou no GeoGebra. A gente vai dizer que o limite, então a gente utiliza lim, L-I-M, o limite de quem? Da minha função x ao quadrado menos x mais 2, quando x se aproxima do 2, quando x tende, né? Isso aqui a gente diz que o x tende a 2, é igual a 4. Então, aquele limite, né? O limite dessa função quando x se aproxima do 2 é 4. Isso significa dizer que quanto mais próximo eu estiver do número 2, mais próximo a minha função vai estar do número 4. Ô, Walter, mas não era só substituir o x por 2 que eu já não sabia que era 4? Quando você conseguir substituir o x, ok, coincide mesmo com o resultado. Só que vão ter lugares, vão ter momentos que a gente não vai conseguir substituir o x e mesmo assim o limite existe. A gente vai ver isso já já em outros exemplos, tá bom? Então, aqui é a ideia do que a gente precisa ter sobre o limite de uma função. Vamos trazer aqui só agora um formalismo intuitivo ainda, que é o seguinte, ó. Intuitivamente, dizer que o limite de f de x, quando x tende a x0, é igual a L, significa, né, e a gente escreve simbolicamente isso, ó, o limite de f de x, quando x tende a x0, eu estou te dizendo que é L. O que significa dizer? Que quando esse x ele vai se aproximando do x0, a minha função f de x ela vai se aproximando do L. Então, significa dizer que quando x tende a x0, f de x tende a L. Eu trouxe aqui dois desenhos justamente para a gente entender algo que é bem interessante. Nesse primeiro desenho, a minha função está definida no x0, ou seja, o f de x0 existe. O que significa? Eu consigo calcular o f de x0, como eu fiz aqui na outra função. Naquela função eu sabia calcular o f de 2. Então aqui eu consigo saber quanto que dá o f de x0. O que é legal de perceber? Que, imagine aqui, ó, eu pego esse ponto, olha só o resultado dele, está aqui. Se eu pegar esse outro ponto, olha só onde está o resultado dele. Está aqui. Então, quanto mais próximo eu estou do x0, mais próximo a minha função ela vai estar de quem? Do L. Isso que é a noção intuitiva do que vem a ser o limite. Isso a gente está vindo, né? A gente está se aproximando do x0 pela esquerda. Então, aqui é uma aproximação pela esquerda. E aí a gente vai até utilizar uma simbologia assim, ó. O limite de f de x quando x tende ao x0 pela esquerda. Esse sinalzinho de menos em cima, ele vai dizer para a gente que a gente está se aproximando do x pela esquerda. Não significa dizer que é negativo nem positivo, é que eu estou me aproximando pela esquerda. Pode acontecer ainda de eu precisar encontrar quando a gente se aproxima pela direita. Por exemplo, ó, peguei esse ponto, olha só onde está. Está lá em cima, ó. Está aqui em cima, ó. Então, a gente vai um pouquinho mais para perto do x0. Ó, se eu estou mais perto do x0, você consegue perceber junto comigo que a minha função está próxima de quem? Do L. E quando isso ocorre tanto pela direita quanto pela esquerda, agora eu estou me aproximando pela direita. Então, a gente diz que o limite de f de x, quando x tende a x0 pela direita. Essas duas, né, esses dois objetos estão obtendo o mesmo resultado. Então, eles são iguais. E quando isso for verdadeiro, a gente diz simplesmente que o limite
de f de x quando x tende a x0. Quando não tiver nem o mais nem o menos, significa que é ao mesmo tempo. Então, o x está se aproximando do x0, tanto pela direita quanto pela esquerda, simultaneamente. Esse resultado aqui é igual a L. Você está vendo a minha função se aproximando do L. Aqui já é interessante de perceber que a minha função ela tem um buraco. Olha só, aqui nós temos um buraco. Significa dizer que f de x0 não existe. Não existe. Nossa, ficou terrível aqui, né? Não existe ou não está definida. Não está definida. Isto é, pode acontecer da minha função nem estar definida naquele ponto x0 e mesmo assim os limites existirem. Porque se você for perceber, o comportamento da função é o mesmo. Quanto mais próximo eu estou do meu x0, mais próximo a minha função vai estar de quem? Daquele L e mesmo os limites, né, mesmo a função não estando definida no ponto x0. Então essa aqui é a nossa noção intuitiva do que vem a ser o limite. É saber o que acontece, qual é o comportamento de uma função quando o meu x se aproxima de um determinado valor. A gente vai fazer uma sequência aqui de exemplos onde a gente apenas vai calcular utilizando a noção intuitiva. É bem importante a gente entender que o possível resultado, ele sempre vai ser aquele quando a gente substitui o valor de x. Então, esse é sempre o bom candidato a gente achar o valor de limite, é quando a gente consegue calcular após uma substituição. Se a gente não conseguir calcular a partir de uma substituição, a gente tem que atribuir valores com muitas casas decimais para conseguir entender o comportamento. É assim, por exemplo, que a gente vai fazer logo para definir o limite que tem o resultado E, que é o E que a gente conhece da nossa calculadora, tá bom? Então, vamos fazer aqui alguns exemplos, alguns exercícios para a gente trabalhar bonitinho. Olha só, utilizando a ideia intuitiva de limite, calcule esse limite aqui. Então, aqui já é um exemplo para você perceber que, ó, x ao quadrado menos 1 dividido por x menos 1 quando x tende a 1. A minha função f de x, ela é a função x ao quadrado menos 1 dividido por x menos 1. Observe que se você substituir o x por 1, isto é, calcular o f de 1, você já vai ter um problema, porque você vai ficar com 1 ao quadrado menos 1 dividido por 1 menos 1. Só que 1 ao quadrado dá 1, menos 1 dá 0. Então, isso aqui é 0 dividido por 0. E 0 dividido por 0 não é que não existe, isso aqui é indeterminado. Significa dizer, então, que essa função ela nem está definida no ponto 1. Então, não faz sentido eu substituir o x por 1. Só que aí, o que a gente precisa fazer? De alguma forma, tentar calcular esse limite. Você tem dois caminhos. Você poderia pegar, colocar 1,9999, substituir, fazer toda essa conta. Você poderia fazer isso. Outro recurso é você manipular a sua função. Esse é o recurso mais importante que a gente tem dentro dos limites, utilizar os produtos notáveis. Aqui a gente vai utilizar o conceito de fatoração, ou seja, um produto notável, uma manipulação algébrica para melhorar a nossa função. Nesse caso, a gente tem o x ao quadrado menos 1, que é algo bem interessante. Isso daqui é como se eu tivesse x ao quadrado menos 1 ao quadrado. E isso lá na matemática básica, a gente diz que isso daqui é uma diferença entre dois quadrados. É como se eu tivesse aquele famoso a quadrado menos b ao quadrado. E isso daqui, pessoal, a gente fatora utilizando a mais b vezes a menos b. O meu foco aqui é o cálculo, tá? Não é a matemática básica. Então, para você se convencer, você pode fazer a distributiva, você vai perceber que o resultado é o mesmo, tá bem? Então, não sei se nesse momento que você já assistiu, eu já coloquei as aulas de matemática básica completa, mas eu vou trazer aí ao longo do nosso curso tópicos que são importantes da matemática básica, que são ferramentas para o cálculo diferencial integral. Então, nesse caso aqui, a gente só precisaria reconhecer o A é o x, o B é o 1. Então, isso daqui é a mesma coisa que x mais 1 vezes
x menos 1. E aí, esse meu limite, ele fica repaginado. Ele vai ficar assim agora, ó, o limite do x ao quadrado menos 1 dividido por x menos 1, quando x se aproxima de 1, eu posso trocar por limite de quem? Do x mais 1 vezes x menos 1 dividido por x menos 1, quando x se aproxima de 1. E o legal aqui é que agora a gente não precisa mais ficar preocupado com x igual a 1. Então, eu posso, por exemplo, cancelar essa expressão, porque o x nunca vai ser 1. Então, nunca vai ser 0 aqui. Então, eu posso cancelar. Então, a gente vai ficar com o limite de quem? De x mais 1, quando x se aproxima de 1. E aqui é interessante, aqui eu já saberia calcular. Ou seja, se você substituir o x por 1, você vai ficar com 1 mais 1, que dá 2. Então, tipo, deu 1,99. Mais 1 vai dar 2,99. Se você pega lá 0,99 mais 1, vai dar 1,99. Então, esse cara aqui, ele fica próximo do 2. Então, esse limite, que é o limite que o exercício trouxe para a gente, ele é igual a 2. É isso que a gente precisa ter. E o que é interessante? Essa função aqui, o seu gráfico, ele é uma reta, porque a gente, no fim das contas, a gente reduziu a uma função do primeiro grau. Então, ela é uma reta, pessoal, que é como se a gente fosse pensar assim, né? Se a gente fosse desenhar o x mais 1, o 1 está aqui, né? Se a gente pega x igual a 0 dá 1, x igual a 2 vai dar 3, então a gente teria algo que vai fazer mais ou menos esse comportamento aqui. E aí o que é legal de perceber é que no ponto 1, a minha função ela tem um buraco. Ela não está definida, mas mesmo assim o meu resultado é 2. É isso que a gente acabou de verificar, tá bom? Então, a minha função é uma reta que tem um buraco nessa reta, porque ela não está definida no ponto 1, mas mesmo assim o resultado dá 2. É isso que a gente fez, tá? Então, aqui é uma primeira aula, um pouquinho mais de detalhe, depois as outras aí, elas ficam um pouquinho mais rápida pra gente, tá? Então, aqui, olha só, utilizando a ideia intuitiva, calcule. Aqui é super rápido. Então, ó, por exemplo, nesse caso aqui, a gente não tem nenhuma restrição, não tem denominador para se preocupar. Então, é só simplesmente substituir o x por 1. Então, aqui vai dar 3. Acabou. Aqui, por exemplo, não temos nenhuma restrição. É literalmente substituir o x por 2. Então, 2 ao quadrado é 4. 4 mais 1, 5. Esse comportamento de substituir a gente denomina de função contínua, que é o assunto da nossa próxima aula. A gente tem essa noção de poder substituir por conta de uma matéria, né, de um conteúdo denominado de função contínua. Depois disso aqui, a gente já tem mais esse exemplo. Ó. Esse aqui ela é bem parecido com o que nós acabamos de fazer. Se você substituir o x por meio, então aqui ó, você já vai ver que ficaria 2 vezes meio menos 1. 2 vezes meio dá 1, e 1 menos 1 é igual a 0. Isso não pode. Então, o que a gente tem que fazer? Pegar essa nossa expressão e fatorar. Aqui, ó, tá com cara de fazer a mesma coisa. É como se a gente ficasse com 2x ao quadrado menos 1 ao quadrado. Então, isso daqui é a mesma coisa que 2x mais 1 vezes 2x menos 1. Então, eu posso pegar aquele meu limite e reescrever ele como 2x mais 1 vezes 2x menos 1 dividido por 2x menos 1 quando x se aproxima do meio. Agora eu posso cancelar o 2x menos 1, então isso daqui fica somente o limite de 2x mais 1 quando x tende a meio. Agora eu posso substituir porque não vai ter mais nenhuma restrição. E aí eu substituindo aqui, ó, 2 vezes meio vai ficar 1, 1 mais 1 é igual a 2. Então, o limite daquela função é igual a 2. Legal? Esse daqui também é interessante. Aqui, ó, observe que não é uma diferença de quadrados. Por quê? Aqui nem é menos, então sem chance de você utilizar o mesmo recurso. Nesse caso aqui, a gente vai utilizar o recurso do fator comum em evidência. Isso aqui é como se eu tivesse x ao quadrado
mais 1 vezes x, né? Porque quando eu tenho x sozinho é porque a gente tem um 1 ali na frente, tá? É como se eu tivesse 1 vezes x. Aí o que a gente faz? Coloca a letra em comum em evidência, então a gente coloca o x. Como aqui é x ao quadrado, é como se eu tivesse um x vezes x. Então sobra um x lá dentro e o 1 lá fora. Então aqui vai ficar x vezes x mais 1. Então vamos reescrever esse limite? Então é o limite de quem? De x vezes x mais 1 dividido por x quando x tende a zero. É interessante perceber que antes eu não podia substituir o x por zero, porque senão a gente estaria dividindo por zero. Após a gente fazer a fatoração, eu posso cancelar o valor de x. Então, isso daqui vai resultar para a gente o limite de quem? De x mais 1 quando x tende a zero. Aí, agora sim, não tem nenhuma restrição, é só substituir. Aí, 0 mais 1 é igual a 1, pronto. Então, o limite dessa função é igual a 1. Só temos mais um exemplo para finalizar aqui a nossa primeira aula, que é este carinha aqui, ó, x² menos 5x mais 6, dividido por x menos 2, quando x tende a 2. Observe que se você substituir o x por 2, você vai ficar com 2 menos 2 igual a zero. Então, você estaria dividindo por zero, o que é um problema. Nesse caso, pessoal, a gente vai ter aqui ó, um x² menos 5x mais 6. Isso aqui a gente diz que é um trinômio, tem 3 termos, ó, 1, 2, 3, então é um trinômio do segundo grau. Então, isso aqui é um trinômio. E esse daqui tem nas nossas aulas já de matemática básica, se você for lá na parte de equação do segundo grau, forma fatorada, aqui é importante. Porque se você pegar, por exemplo, essa expressão aqui, achar as raízes, né? Ó, se você pegar x² menos 5x mais 6, igualar a zero. A gente vai fazer por soma e produto, tá? A soma das raízes é menos b dividido por a. Então, a soma aqui vai dar menos 5, dividido por 1, que é 5. E o produto das raízes, ou seja, a multiplicação das raízes é c dividido por a. Também tem na nossa aula de matemática básica, tá? Então, isso daqui é 6 dividido por 1, que é igual a 6. Então, a gente precisa pensar em dois números cuja multiplicação é 6 e a soma vale 5. Já sabemos, né? 2 e 3. E aí, depois que você acha as raízes, então você utiliza aquela forma fatorada, que é x menos uma raiz vezes x menos quem? A outra raiz. Então, nesse caso, esse trinômio aqui, ele é equivalente a escrever x menos 2 vezes quem? X menos 3. Então, o nosso limite, ele passa a ser o limite, ficou feio aqui, o limite de quem? De x menos 2 vezes x menos 3, dividido por x menos 2, quando x se aproxima do 2. E aí, nesse caso, eu posso cancelar essa parcela. Então, a gente vai ficar com o limite de x menos 3 quando x tende a 2. Agora, não tenho nenhuma restrição, é só substituir. Então, isso daqui vai ficar 2 menos 3, que é igual a menos 1. E aí, fechou o rolê. Então, aquele limite vale menos 1. Dessa aula, então, a gente tem que tirar a noção intuitiva de limite e perceber que a matemática conhecida como matemática básica é a parte principal para você resolver limites. Você precisa estar muito bem com os produtos notáveis. Quanto melhor você tiver com os produtos notáveis, melhor vai ser o seu cálculo de limite, principalmente dessas funções polinomiais, que são funções aí onde a gente apenas fatora. Depois a gente vai aprender novas técnicas para calcular o limite em aulas futuras. Espero que você tenha gostado dessa primeira aula. Um grande abraço e te encontro na próxima.